A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 9, versículo 15, que diz: Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Nesse capítulo 9, nós vamos ver que Jó ele vai fazer um questionamento, né? Quem pode discutir com Deus? Nesse capítulo 9, ele também vai estar dando a resposta de Jó, né, ao primeiro discurso do seu amigo, né, o Beldade. O texto ele vai destacar, né, a grandiosidade inalcançável de Deus e a fragilidade humana, né, culminando no profundo lamento de Jó sobre a dificuldade do homem pecador, né, se justificar perante um juiz perfeito, né, e o seu clamor por um mediador. Nós vamos ver nos primeiros 13 versículos desse capítulo, que Jó ele concorda, né, com seu amigo que Deus é justo, né, que ele é justo, que ele é sábio e infinitamente poderoso. Ele reconhece a soberania de Deus, né, e o poder de Deus. Ele reconhece que o Criador ele move montanhas, estende os céus, né, controla as estrelas e faz maravilhas, né, que não podem ser compreendidas. Diante de um Deus com tal magnitude, Jó ele percebe a própria pequenez e impotência humana. Ele entende que não tem, né, outro maior do que Deus, né, em sabedoria, em poder, né, em majestade. Ele reconhece tudo isso, que mediante até a situação que ele está passando, né, ele sabe que Deus ele está acima de tudo e tem todo o controle. Nós vamos observar, né, Jó, ele vai, a partir no versículo de número 14, nós vamos ver ele falando sobre a impossibilidade da autojustificação. Ele diz, lá no versículo de número 14, que diz: Quanto mais eu, como lhe poderei responder ou escolher minhas palavras para discutir com ele? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse, ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz, pois ele me quebra como uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo. Não me permite respirar, pelo contrário, farta-me de amargura. Se fosse uma prova de força, por certo, ele teria força. Se fosse questão de julgamento, quem o convocaria a comparecer? Mesmo que eu fosse justo, a minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse perfeito, ela me declararia culpado. Sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Então, Jó, né, ele continua dizendo no versículo de número 22, ele diz: E tudo a mesma coisa. Portanto, digo, ele destrói o correto e o ímpio. Quando, quando o açoite mata, de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto do juiz. Se não é ele que faz isso, quem poderá ser? Nós vamos ver que Jó ele vai ver que ele está impossibilitado, né, até mesmo de auto-justificar, mesmo no momento de dificuldade. Jó ele argumenta que mesmo que ele fosse totalmente inocente, não conseguiria provar isso em um tribunal diante de Deus. Ele expressa a angústia por sentir que Deus trata justo e ímpio da mesma forma durante as tragédias terrestres. Então ele está dizendo aqui que não importa qual seja, ele diz no 22, tudo é a mesma coisa. Portanto, digo, ele destrói o correto e o ímpio. Então, os problemas da vida, a dificuldade, as perdas,
Os momentos difíceis vêm tanto para o justo como para o injusto, quanto para uma pessoa boa como para uma pessoa ruim. Então, esses são fatos e que realmente vemos que acontece. Então, durante todas as tragédias da vida, nós vamos ver cristão e não cristãos passando por isso. E nós não temos nem como justificar ou tentar autojustificação, porque o Senhor é o justo juiz, ele conhece todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor. Mas o nosso Deus, ele tem a sua forma de agir, de lidar. Ele conclui, no versículo 20, que tentar argumentar com o Todo-Poderoso é inútil, pois a sua própria boca acabaria o condenando. Então, que nós possamos entender que todos nós passamos, se não estamos passando, vamos passar, ou já até passamos anteriormente por dificuldade, por problema, por perda, por momento difícil na vida, mas nós devemos se manter firmado no Senhor. Crer que o Senhor ele continua e ele tem o controle de todas as coisas. Nós vamos ver mais à frente que Jó, o clamor por um mediador, versículo 32 ao versículo 35, a palavra do Senhor, ela diz: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que fiquemos frente a frente em juízo. Não há árbitro que imponha a mão sobre nós dois. Que Deus retire de mim sua ameaça e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem medo, mas eu não sou assim. Nós vamos ver que Jó, aqui, quando ele diz, ele chegou ao ponto central desse capítulo, podemos dizer, que é a percepção de Jó de que existe uma distância intransponível entre ele, que é um mero mortal, e Deus, que é o juiz. Ele lamenta, que não há entre nós árbitro que ponha a sua mão sobre nós dois. Versículo 33. Jó ele chora por um mediador que possa representá-lo diante de Deus e tirar o peso do seu sofrimento. Então aqui, ele chora por um mediador porque para que venha tirar o peso do seu sofrimento. Aqui, essa palavra já está apontando para Jesus Cristo, o mediador, aquele que vem, perdoa pecados, aquele que vem e veio e morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia. A futilidade da justiça própria, nós podemos observar que ninguém pode ser considerado 100% justo perante a lei perfeita de Deus. Ninguém. Até Jó, que diz que é um homem justo, ele não pode. Mas porque isso já apontava, esse mediador já era a necessidade de Jesus Cristo. Então, o clamor de Jó por um árbitro, o mediador, é respondido no Novo Testamento. Jesus Cristo é o mediador definitivo entre Deus e a humanidade. Então, que nesse dia você possa entender que mais tudo que nós viemos fazer, não temos nenhum poder, não temos como argumentar, não temos como reclamar, porque o nosso Deus ele é soberano e nosso Deus ele é poderoso, Mesmo que a gente tenta se auto justificar, nós não temos, mas através de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem, nós temos hoje a liberdade, nós temos hoje a possibilidade de confessar nossas culpas, nossos pecados, de pedir ao Senhor que nos oriente, seja qual for o momento de dificuldade, pedir que o seu Espírito habite em nós, nos fortalecendo, nos consolando. Então, que nesse dia você também sinta essa necessidade, porque ninguém é 100%. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Só foi perfeito Jesus Cristo que foi perfeito. Mas nós temos Ele para nos colocar diante, pedindo perdão, confessando nossas culpas, pedindo a Ele força, ânimo,
e tenha certeza que Ele estará conosco todos os dias. É a palavra do próprio Senhor Jesus, até a consumação do século. Jó já estava pedindo, via a necessidade desse mediador, e já estava apontando para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.